Adulteração de combustíveis, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Ribeirão Preto é considerado o núcleo financeiro da quadrilha. Agora você vai entender como funcionava o esquema bilionário no setor de combustíveis e quem são os alvos da mega operação conjunta que envolveu Receita Federal e Polícia Federal. Ribeirão Preto é apontada como pilar econômico do esquema. De acordo com a Receita Federal, um escritório no Jardim Paulista, zona leste da cidade, foi usado para movimentar cerca de 47 bilhões de reais vindo de distribuidoras de combustíveis e postos. Esses valores eram lavados e aplicados em fundos de investimentos. Os recursos também foram usados para financiar a compra de postos, caminhões, usinas, fazendas, imóveis de luxo, participações societárias, entre outros. Todo esse dinheiro era movimentado por meio de fintechs. O termo fintech vem da junção de financeiro com tecnologia, sendo esse o principal diferencial em relação aos bancos tradicionais. 100% dos serviços são online, ágeis e com baixos custos. Acontece que depois dessa investigação nacional, eles passaram a ter as mesmas obrigações que os bancos comerciais. Que esse dinheiro ia para uma conta chamada conta bolsão, e essa conta bolsão não existe possibilidade de identificar quem são as pessoas que depositaram dinheiro lá e para quem foi pago eventual recurso. Então, na verdade, era uma caixa preta, a gente não conseguia ter acesso a essas informações. Quem tem é somente a fintech. A fraude envolvia a importação ilegal de metanol pelo porto de Paranaguá, que era desviado com documentos falsos e transportado de forma clandestina. O produto era utilizado para adulterar combustíveis vendidos em postos, gerando lucros bilionários. Havia fraudes tanto na quantidade quanto na qualidade do combustível comercializado. Encontramos fracionamento de depósito, empresas de fachada, intermediadora e operadoras financeiras, coleta de dinheiro, contas bolsões, adulteração e fraude na venda de combustíveis, enfim. Fundamentalmente, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, organização criminosa e adulteração de combustíveis. Na macro-região, a operação teve como alvo 32 investigados. Em Pontal, foram 3 empresas. Em Jardinópolis, 6. Ribeirão Preto se destacou com 16 pessoas jurídicas e 7 pessoas físicas envolvidas. O que a gente tem é uma infinidade de documentos para analisar agora, depois da busca. Uma série de HDs que foram copiados, é necessário que se faça uma triagem disso, né? E a gente tem uma quantidade enorme de transferências que foram feitas, né? Ou via Pix, ou por máquina de pagamento, essas maquininhas de pagamento. Então, a gente precisa consolidar isso tudo. Isso vai demorar bastante tempo, né? Para que possam ser feitos. É possível que se tenha outras diligências para que a gente possa apurar mais informações ou mais pessoas que tiveram relação com isso, né? E para que a gente possa oferecer o contraditório e ampla defesa às pessoas também que foram alvo de busca e apreensão, né? Que é necessário que se esclareçam todos os fatos. Mais de 1 bilhão em bens foram bloqueados, incluindo fazendas, usinas, caminhões, um terminal portuário e até uma mansão em Trancoso, na Bahia. Ao todo, 350 mandados judiciais foram cumpridos em 8 estados brasileiros. Cerca de 1.400 agentes participaram da operação para desarticular a organização criminosa. 141 veículos apreendidos, 1.500 veículos sequestrados, mais de 300 mil reais em dinheiro apreendido, 41 pessoas físicas, 255 pessoas jurídicas, bloqueio de mais de 1 bilhão de reais e bloqueio total de 21 fundos de investimento, fundos fechados de investimento, além de sequestros de 192 imóveis e 2 embarcações. As investigações continuam com o objetivo de desmantelar a estrutura financeira do crime organizado no setor de combustíveis. Os investigadores esperam recuperar bilhões de reais desviados por meio de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. O estado de São Paulo pretende recuperar cerca de 7,6 bilhões em tributos sonegados. A operação é coordenada pelo Ministério Público de São Paulo e conta com o apoio de diversas instituições estaduais e federais. Na região, ninguém foi preso. A gente investiga os crimes contra a ordem tributária
e, eventualmente, crime de lavagem de dinheiro, associação criminosa. A união das entidades que participaram, dos órgãos que participaram, é muito importante que a Receita Federal, inclusive, pode liderar esse processo, tendo em vista que detém uma quantidade de informações bastante grande, né? Mariana Robert para o Jornal da Clube. O escritório citado na reportagem não foi encontrado para comentar o caso. O José Luiz Coelho é consultor sênior de agronegócio, também produtor rural, participa ao vivo a partir de agora com a gente aqui. Muito bem-vindo, José Luiz. Qual que é o impacto desse esquema bilionário de adulteração, de lavagem de dinheiro, envolvendo esse setor tão importante que é o do agronegócio, especialmente quando a gente considera a compra de fazendas, de usinas, usando dinheiro ilícito na sua análise, José Luiz? Boa tarde, bem-vindo. Uma boa tarde aí a todos os nossos telespectadores, aos amigos da Clube. Realmente o país foi surpreendido aí com esse tsunami de notícias, né? Envolvendo a sonegação fiscal, envolvendo adulteração de combustíveis, enfim. Uma coisa muito importante que a gente precisa destacar aqui é que ainda as investigações elas estão muito no início. Então, certamente, esses números que foram apresentados há pouco, que por si só já são superlativos e dão a ideia da magnitude e da abrangência desse crime, não tem outro substantivo ou adjetivo para poder tipificá-lo, né? Mas podemos ainda ter muitas outras surpresas. Uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar antes dos impactos em si, né? Pelo que foi apurado até agora, o prejuízo para o erário do estado de São Paulo é da ordem de 7,6 bilhões de reais, somente com isso que foi apurado até o presente momento com sonegação fiscal. Mas a gente precisa entender o que está por trás de toda essa gigante lavanderia, né? Quando a gente olha para essas empresas, são em torno aí de 10, 11 entre usinas e destilarias, pequenas usinas e destilarias. Só para o pessoal que não está familiarizado com os termos, a usina é aquela unidade sucroenergética que ela produz açúcar e etanol. E na maioria das vezes bioenergia. E a destilaria produz apenas o etanol, é uma operação mais simples, né? Nós estamos falando aí, se as investigações comprovarem que todo o ilícito por essas empresas cometido, nós estamos falando em aproximadamente 12 milhões de toneladas de cana. Se a gente imaginar que só o Centro-Sul, na presente safra, vai processar em torno de 650, 660 milhões, nós estamos falando aí de 2%, 2,5% de toda a cana processada, o que não é muito por si só. Agora, o tamanho do estrago é gigante, né? A gente está fazendo essa ponderação porque, infelizmente, muitas vezes, né, pessoas mal informadas começam a ouvir essas notícias na mídia, ficam com a impressão, com a falsa impressão de que todo o setor de combustíveis do país está dominado pelo crime organizado, o que não é verdade, né? Nós estamos falando de uma absoluta minoria. E como observador desse mercado, a gente percebe uma coisa em comum, que todas essas pequenas empresas que foram abordadas aí pelo crime organizado, elas têm o mesmo perfil. São empresas familiares, muito pequenas, perto do setor sucroenergético brasileiro, que, diga-se de passagem, é o maior e mais competente do mundo, né? Mas elas tinham uma coisa em comum, todas estavam endividadas e a maioria delas rondando aí uma recuperação judicial. Aí da noite para o dia alguém bate lá na porta, né? Nesses núcleos aí que foram listados aqui, Pontal, Jardinópolis, Ribeirão Preto e Catanduva, né? Que são os focos aí dessa investigação, e oferecem através, né, aí de seus representantes judiciais uma solução para esse problema do curto prazo da dívida.
Então, equalizaram essas dívidas porque precisavam, para o esquema funcionar, a originação desse etanol. Como é que você vai sair vendendo etanol irregularmente no mercado se você não tem uma base de produção? É claro que se for fazer uma conta, com 2% da cana, não dá para fazer um estrago desse tamanho. E aí entram as outras ramificações. O Porto de Paranaguá, que estava trazendo ilegalmente para o Brasil metanol, gente, vejam se pode uma coisa dessa. O álcool da cana é o etanol, que não faz mal nenhum para o ambiente, não faz mal nenhum para a saúde humana, e foram detectadas partidas gigantes de metanol, né? Pessoas que, inclusive, colocando em risco a vida de frentistas, de usuários e tudo mais. Então, vejam que é uma teia muito grande e que o crime organizado, ele plantou essa semente aí dentro do setor, da cadeia de produção, dessa pequena cadeia de produção, para poder justificar a origem. Agora, o restante da operação é que é o grande alvo das investigações, porque pega lá na ponta a capilaridade gigante em supostamente mais de 1.000 postos de gasolina para poder gerar uma receita dessa magnitude. Importante ouvir aqui as colocações do consultor sênior de agronegócio, também produtor rural, José Luiz Coelho, a quem eu agradeço muito pela presença aqui. José Luiz, um grande abraço e até a próxima. Estamos aqui à disposição.